Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O tema de hoje é a pressa do governo em aprovar a PEC dos precatórios, só que agora a coisa ficou bem enrolada porque o STF entrou na jogada. Rosa Weber determinou que Arthur Lira, mostre exatamente como é que funcionou esse lance de permitir que deputados que não estavam em Brasília, que estavam em Glasgow, pudessem votar. As pessoas querem saber se essa gente estava mesmo em Glasgow. E também determinou que as emendas do relator possam continuar acontecendo, mas agora de maneira bem transparente, que a gente saiba para quem vai a grana, por quê, quais são os critérios, e é sobre isso que vai falar o Orengo. Tem tudo para ser uma semana bem movimentada, né, Orengo? Bom dia para você. Para lá de movimentada, bom dia, Megali, Ellen, Sheila, bom dia a todos. E a suspensão do pagamento dessas emendas do relator, isso está prejudicando muito a articulação. Por quê, Megali? Porque a gente viu, logo depois da aprovação, foi uma vitória do governo no primeiro turno da PEC dos precatórios, que abre caminho para o pagamento do Auxílio Brasil. Foi feito um levantamento aqui pela ONG Contas Abertas, que está sempre de olho com lupa aqui no orçamento, apontando o seguinte: nos 2 dias posteriores à votação, liberaram o cofre, então repassaram aí quase R$1 bilhão em emendas do relator. E para explicar o que é isso, que é chamado de emenda do orçamento paralelo, orçamento secreto, isso foi criado em 2019 aqui no Congresso. Então temos lá uma rubrica no orçamento que se destina às emendas do relator. E é muito dinheiro, Megali. A gente verifica aqui cerca de 17 bilhões de reais dessas emendas, né? E aí falta transparência, isso que a ministra está apontando, né? Por quê? Porque não sabe quem pediu, quem ordenou lá no orçamento, e fica lá com uma rubrica enorme que o governo acaba usando isso como uma manobra em véspera de votações importantes. É novidade essa relação do Executivo com o Legislativo, liberar aí uma enxurrada de emendas em votações importantes, isso fazer parte da negociação? Isso não é novidade, né? É ilegal? Não, está previsto lá no orçamento. O orçamento é aprovado, as emendas são aprovadas, que são aquelas destinações de recursos, geralmente, para as bases dos parlamentares, e aí o governo libera o pagamento dessas emendas sempre quando há ali alguma votação importante. É uma barganha que sempre existiu. A gente ouviu que isso iria mudar, mas acabou não mudando. A grande diferença é que agora com esse orçamento paralelo, emendas do relator, chamado de RP9, não há muito como saber qual foi o parlamentar que pediu isso, né? Então, o Supremo vai julgar isso nesta semana, se essas emendas paralelas aí vão poder continuar ocorrendo, serem liberadas ou não, ou se o Congresso vai ter que mudar essa prática. Então essa é uma decisão importante que vai impactar a negociação para aprovação aí da PEC dos precatórios. Agora tem um problema aí que a gente tem lembrado há algum tempo, Megali, que é uma decisão que as autoridades precisam tomar porque deixaram para a última hora. Então as pessoas estão esperando aí para saber como é que vão receber os benefícios sociais no mês que vem. Acabou o Bolsa Família, não tem mais auxílio emergencial. O governo até trabalha aí com a possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial, só que uma decisão precisa ser tomada. A votação continua marcada para amanhã. Agora tem aí esse impasse no Supremo que vai impactar essa negociação, mas continua a pauta para amanhã. É o segundo turno na Câmara e depois tem toda uma batalha ainda no Senado Federal. Orengo, o nosso Fusquinha tá bem cheio e bem atrasado, mas eu preciso perguntar, você conseguiria explicar em poucas palavras para o nosso ouvinte como é que, em pleno 2019, quando todo mundo, todo o Brasil também, vinha caminhando e vem caminhando para um sistema mais transparente, né, de distribuição de verbas. A gente tem hoje lei de acesso à informação, vários instrumentos que permitem ao eleitor, enfim, checar o que está sendo feito com o próprio dinheiro, o contribuinte saber o que está sendo feito com o dinheiro dos seus impostos. Como é que, num ambiente desses, surgiu no Brasil um instrumento que permite a distribuição de bilhões de reais em verbas para gente que a gente não sabe quem é, sob quais critérios eles são escolhidos, para que esse dinheiro vai ser utilizado? Quem é que propôs e quem é que aprovou um negócio desses? E por que o nosso ordenamento jurídico e institucional permitiu que existisse um troço tão antitransparente assim? A resposta é o famoso corporativismo do Congresso Nacional. Por quê? Porque os parlamentares acabam ganhando, principalmente aqueles parlamentares
adesistas, né, que dão apoio ao governo e recebem as emendas, né, que são recursos para investirem lá nos estados, nos municípios, né. Isso foi aprovado em 2019, portanto, na atual legislatura e no atual governo. E aí fica mais sofisticada essa relação aí entre executivo e legislativo, entre aspas, sofisticada, né, porque acaba criando um ambiente ali para conseguir mais parlamentares que dão apoio ao governo e recebem em troca essas emendas. O grande ponto é essa questão que você colocou, que é a transparência, não saber qual parlamentar pediu, qual solicitou. Então foi uma mudança de regra que realmente deixa ali a coisa meio obscura, né? Porque a gente sempre soube qual foi o parlamentar que colocou a emenda no orçamento, qual foi o deputado que solicitou aquela verba, e agora realmente fica algo difícil de saber, né? Fica lá numa emenda de relator, o relator do orçamento passa a ter um poder enorme e tem 17 bilhões de reais, né, que fazem parte desse jogo que a gente sempre viu sendo jogado entre executivo e legislativo. É a institucionalização da compra de votos. E é como o Orengo disse, um esquema muito sofisticado, né, que foi criado para permitir essa estrovenga aí. E por falar em sofisticação, hoje é dia da... Cozinha Maravilhosa de Rodrigo Orengo. Saiu o PF, Orengo? Ah, saiu, né? Na Sofisticado. verdade, é a sofisticação de algo simples, né? O nosso PF, o prato feito, né? Que não tem nada que resume melhor a nossa gastronomia, a riqueza da gastronomia brasileira do que o nosso prato do dia a dia, o prato feito. Foi um pedido dos ouvintes. E o grande desafio é conseguir o PF perfeito, né? Porque cada um tem o preferido, mas... Teve, nesse PF aí, teve um picadinho, né? Então teve ali algo diferente para uma redução de cerveja no picadinho. Teve o tutu de feijão, que é uma maravilha, um arrozinho, uma farofinha de calabresa e bacon. E aí o pedido da Sheila, que era um ovinho estrelado aí, né? O ovo frito. Favor, né? Pois é. E aí para deixar o prato um pouquinho diferente, aí rolou uma banana grelhada, que foi flambada rapidinho na cachaça, e também esse crisp de couve, que é uma maravilha, né? Esse verdinho aí, aliás, é muito usado na cozinha japonesa, esse crisp de couve você faz na hora, corta na ponta da faca, frita ali, e a couve sempre tem ali no nosso PF, né? Ficou bem bacana. Recomendo. Banana com casca? Banana com casca. Come mas aí na hora de casca? comer... Não, na hora de comer você só tira ela ali, né? Só pra bater a foto, Fica né? bonito, né? É. Olha lá. Ali, ó, as pessoas normais fazendo. PF de pessoas normais à esquerda e PF do Rodrigo Orengo à Orengo. direita. Levemente diferente. Levemente. Parece a gente quando tenta imitar as receitas do Orengo em casa, né? Aliás, eu tô separando aqui, mas aí, de repente, na sexta-feira eu mostro, um ouvinte foi copiar uma receita do Rodrigo Orengo. Ficou E tava ótimo. todo feliz, inclusive, viu? É, Tava ficou bem bom, felizão. legal. Então, aliás, copiou duas receitas, a sobremesa e o prato principal. Que E beleza. mandou as fotos pra mim. Depois eu mostro. Desculpa, ouvinte, vale a intenção. Não, o importante é se tá gostoso. Tava gostoso? Exato, importante né? é o Importante é tá sabor. gostoso. É verdade. É O isso, sabor, É. isso. Gente, eu ri da... Não, é porque assim, a imagem não tá maravilhosa e o próprio ouvinte reconheceu. Assim, a refeição é um negócio que mexe com todos os nossos sentidos, né? Isso, dele Todos. tá sem nenhum sentido. Do tato, a gente sente no sabor e na crocância, né? Aí tem o aroma, tem a visão, que é muito Som. importante, tudo. Talvez o prato do nosso ouvinte tenha tirado nota 5 no sentido da visão, Acho que sim. mas no sentido do paladar, né? Nota É. 10 é o que vale. Isso que importa. Bom, Orengo, conseguiu novamente. Boa semana pra você. Até. Valeu, boa semana, até mais.